Eu já adianto que eu não cheguei a programar em COBOL, tá? Mas a gente tem alguns desafios ali associados. Falando um pouquinho de mim, pessoal, eu sou um cara que, antes de ser professor, pesquisador, eu costumo me definir como um cara movido a desafios. Né? E aí, com base nesses desafios, vou contar uma história aqui para vocês da minha vida, né? Onde, enquanto criança, eu tive minha primeira exposição ao desafio de engenharia, que seria ligar uma lâmpada com as ferramentas do meu pai. Né? E aí, nesse desafio, eu aprendi a como não ligar, porque, na verdade, eu gerei um curto-circuito, né? E aí, do que eu tiro dessa história, é basicamente um processo que é muito voltado a justamente essa etapa de curiosidade e exploração. Né? Então, eu era um cara curioso, né? Eu tinha um desafio ali de fazer essa lâmpada ser acionada, e aí arregacei as mangas para explorar esse mundo da engenharia. Né? E até hoje se torna um cenário que a gente vive. Né? A gente termina se expondo a cenários onde a gente precisa estar explorando as coisas. Né? E aí, venho aqui no palco de IA falar por que a gente precisa estar mexendo com IA, porque a gente precisa de IA. Então, as coisas elas vêm acontecendo numa dinâmica muito rápida. Então, eu trouxe aqui só um fato aqui, talvez até redundante e repetitivo, né? A velocidade com que o ChatGPT, por exemplo, alcançou aí 1 milhão de usuários. Então, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. E aí, com base nisso, a gente precisa entender como consegue colocar a IA no nosso negócio. Então, a IA hoje ela está relacionada à adaptação de sistemas, da perspectiva de engenharia, cadeia de suprimentos ágil e conectada, além de também da perspectiva de previsão e monitoramento, que é muito utilizada, e flexibilidade dessas tecnologias de comunicação, ou seja, a gente precisa de todo esse ecossistema aí para fazer, de fato, uso de IA e fazer os negócios acontecerem. E aí entra uma pergunta bem pertinente. A IA ela vai substituir os humanos? Então, é um diálogo que vem sendo trazido, vem sendo trabalhado. Algumas empresas já vêm demitindo profissionais com a esperança de que a IA vai fazer tudo por ela. E a pergunta que fica é essa: de fato, a IA vai substituir o humano? Ou seja, ela pode ir pela direção de substituição, ou de fato, a gente pode usar a IA como uma forma de complementar a nossa atividade. E aí entra justamente no hype aí que a gente tem do Vibe Code. Então, trouxe essa ilustração aqui para a gente pensar um pouco em como é que uma ideia, pegando aqui o gancho com a palestra anterior, como é que essa ideia ela vem virar de fato um aplicativo em produção. E com a ideia do Vibe Code a gente tem justamente essa ideia que não foi suficientemente maturada, sendo colocada em produção, onde eu vou ter aí alguns desafios associados, como, por exemplo, a questão da vulnerabilidade. Então, esse processo aí de a IA vai substituir o humano, ele termina sendo comprometido porque ele gera um gap, ele gera uma distância em coisas que são tão necessárias quanto a velocidade de se entregar essa solução, onde a gente tem justamente aí a questão de gaps arquiteturais, gaps de qualidade, gaps de segurança atrelados a isso. Tá, e aí, com base nisso, trouxe aqui um dado relevante de que 50% das empresas que demitiram os desenvolvedores humanos para substituí-los por IA, elas já estão se arrependendo, já estão dando um passo atrás. E aí, com base nessa evidência, o que é que a gente consegue tirar daí? Que problemas de vulnerabilidade estão surgindo, ou seja, nessas autorias recentes, dessa referência, dessa pesquisa, foi identificado que 51,24% de vulnerabilidades, 4 vezes mais duplicação de código, ou seja, coisas que antes, enquanto engenheiro de software, a gente lutava para refatorar, para reduzir, para deixar aquela solução mais otimizada, mais bem escrita. Hoje a gente já está conseguindo ter
esse número sendo aí amadurecido, na verdade, na perspectiva de duplicação, ou seja, está tendo muito mais código do que, de fato, a gente precisa. E aí, a gente tem um diagnóstico preliminar, que seria justamente a sintaxe versus o contexto. Né? Na perspectiva da IA, a gente tem justamente a questão de ler perfeitamente o que precisa ser escrito, a sintaxe, a tarefa que precisa ser executada. Mas ela ignora algumas regras invisíveis. Né? Então, a visão humana é que ele justamente vai entender o ecossistema que essa solução está sendo implementada como um todo, além de saber o histórico de incidentes e também algumas regras que não são devidamente documentadas. Tá? E aí, a gente tem também um paradoxo da produtividade, né, como mais uma evidência de que a IA não está pronta o suficiente para substituir os humanos. É justamente uma visão onde a gente tem desenvolvedores aí mais júniores, tendo, de fato, atividades de contribuição, de entrega de software mais rápido, mas, ao mesmo tempo, os seniors, eles não vêm tendo essa contribuição similar, porque está sendo gerado um gargalo. Esse gargalo ele é muito mais associado à perspectiva de revisão de código. Então, se tem muito código gerado por IA, e aí os desenvolvedores mais sêniores, especialistas, eles vêm gerando esse gargalo aí, porque é muito código, ainda mais para se entender o que de fato aí está sendo produzido. E aí, mais de 6,5% aí no aumento do número de revisões, né, por esses desenvolvedores, onde aí os desenvolvedores sênior, eles param de projetar essas arquiteturas que são ditas como inovadoras, necessárias aí para a evolução natural das soluções. Eles passam a atuar aí como também revisores, né, demandando muito mais esforço de revisão nessa avalanche de código, e resultados também associados aí ganho de escala, mas sim a perspectiva de exaustão e dívida técnica. Tá? E aí vem surgindo um termo aí bem interessante que eles estão chamando de AI Brain Fry, ou seja, a fritura mental gerada por o excesso de código que está sendo gerado por inteligência artificial. Então, fica já uma pergunta, né? De fato, está sendo um reflexo de produtividade? Ou a gente está deixando os nossos desenvolvedores aí mais sobrecarregados? E aí, nessa perspectiva também, a gente tem aí algumas dívidas associadas. Uma delas é bastante conhecida como é a questão da dívida técnica, né, que é quando a gente tem aí uma necessidade de compreender uma determinada tecnologia para alcançar aquela solução desejada, mas outras duas dívidas elas estão surgindo com esse excesso de uso de inteligência artificial na geração de código. Uma delas é a dívida cognitiva, ou seja, se gera código tão rápido que as pessoas já não sabem mais o que estão produzindo, porque o foco está em quê? Na entrega, na produtividade, na velocidade, e aí fica humanamente impossível acompanhar o que de fato está sendo descrito, que está sendo detalhado. Além disso, tem essa outra dívida, que é a dívida de intenção, né, que ela vive justamente no porquê, nas decisões que foram tomadas e elas estão sumindo. Ou seja, se a gente sai de um desafio que é gerar aquela solução e lá na ponta manter, como é que a gente vai saber o que tem que ser corrigido? Como é que a gente vai saber onde é que a gente vai ter que atuar para resolver aquela solução ali de final de sexta-feira, que a gente não vai fazer um deploy e, né, precisa estar dando essa solução, está dando essa manutenção aí no final de semana. E aí, quando essas camadas elas estão desalinhadas, a gente gera justamente aí esses três tipos de dívida, que também são tão relevantes quanto a dívida técnica e tem gerado aí desafios associados. E aí vem surgindo também essa perspectiva de a IA como uma ferramenta auxiliar, mas o desenvolvedor ele não pode mais sair do mundo atual sem mexer com IA. Aí fica um paradigma. Eu uso ou não IA para gerar o meu código, para gerar a minha solução. E aí um papel que vem sendo trabalhado, vem surgindo, é justamente você ser o guardião dessa solução, ser o guardião desse código.
né, que é justamente o guardião do contexto. Ou seja, existem regras que não são documentadas, estão na mente das pessoas, que a IA não vai saber. Então a gente vai ter que atuar numa perspectiva muito mais de resguardar, de ter esse papel de fazer as coisas funcionarem e guardar esse contexto aí, para que essa solução, ela de fato venha a ser desenvolvida. E aí, fazendo um pouco do link com a palestra anterior, a NASA ela criou uma escala, que é o TRL, né? Não sei se todos estão familiarizados com essa sigla, que ela define basicamente o nível de tecnológica de uma solução. Então, ela vai passar por aquelas etapas que foram faladas, ou seja, eu vou ter uma etapa de ideação, são os TRLs mais baixos, onde as ideias surgem. Eu vou ter uma necessidade de maturar, de experimentar, de explorar essas soluções, até que, de fato, ela vire um produto que vai para o mercado. Então, veja que não é só, eu vou ter uma ideia e vou gerar um código com IA para resolver o meu problema. Existe uma etapa, várias etapas, na verdade, precisam ser trabalhadas, amadurecidas, é justamente o amadurecimento, a maturidade dessa tecnologia, para que ela, de fato, venha a ser algo deployável, né? Então, a IA, de fato, ela vem acelerar esse processo, não tenho dúvida. Mas a gente precisa também compreender que ela não vai evoluir sozinha naturalmente. E aí entra a perspectiva do gap, né? Você tem uma solução que é muito rápida, gerada muito rapidamente, mas as pessoas que precisam evoluí-la vão depender de IA para evoluir, porque não entendem mais o porquê daquela solução tá daquele jeito que está. Tá? Então, compreender esse nível de dificuldade, esse nível de desafio que o uso de IA traz para a engenharia de software é bem importante. E aí, nesse contexto, que é o contexto que eu estou inserido enquanto professor e pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, a gente tem o mundo do P&D, mais conhecido, né, pesquisa e desenvolvimento, mas tem uma outra sigla aí que vem surgindo ao passar dos anos, que é justamente a inovação. Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação são três coisas que têm que andar juntas. Onde a pesquisa a gente tem a visão da descoberta. E aí o que é que a gente vai observando? Que a IA, ela está dando esse bypass. O que é que precisa ser descoberto? As pessoas estão delegando essa atividade que é fundamental, para que, de fato, depois a gente tenha, como é que eu vou fazer isso? Ou seja, a aplicação dessa solução e, de fato, gerar soluções inovadoras disruptivas. Tá? Então, nessa sigla de P&D, PDI, na verdade, a gente tem um carinha que tem um poder absurdo, é justamente o P da pesquisa. E aí, quando eu comecei aqui a minha fala falando que era um cara muito mais curioso, criativo, explorador, é muito nesse sentido. Né? Porque a pesquisa ela vai te dar a oportunidade de, além de explorar o que você está desenvolvendo, a oportunidade também de criticar. Isso aí, o que eu estou fazendo faz sentido? Ou seja, eu vou validar a minha hipótese. Né? E aí, nesse contexto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, vou falar aqui um pouco do Virtus, né, que tem ganhado a sua relevância no cenário nacional. O Virtus é o nosso núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, lá em Campina Grande. Então, o que a gente desenvolve lá são soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de software e automação. Ou seja, a gente faz, eu costumo brincar, a gente só não faz chover. E até faz chuva artificial, né? Faz uma automação lá e consegue fazer algum tipo de efeito relacionado a isso. Mas lá, em uma das nossas frentes de atuação, é justamente a perspectiva de conhecimento e competência. Conhecimento e competência. Então, falar de IA gerada por código é falar de IA, mas com a perspectiva de governança. Falar de IA com a perspectiva de responsabilidade, ou seja, falar IA na perspectiva de fato, sim, de quem vai ficar lá de plantão na sexta-feira, se a solução, por exemplo, de pagamento der problema, vai ter que consertar. Então, é usar IA, mas de maneira consciente, de maneira segura.
E aí, para isso, entra essa perspectiva de gestão, além de conhecimento, mas também de competências, né? Então, hoje o Virtus, ele, dado a sua relevância de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele é um dos 9 centros de competência do Brasil. E a nossa temática de atuação, ela é muito alinhada a tudo isso que a gente está falando de forma vertical, que é plataforma de sensoriamento inteligente para a indústria. Ou seja, a gente está falando aqui de tecnologias da comunicação e informação da indústria 4.0. Vou estar falando de IA, de IoT, de Big Data e assim por diante. Né? E a partir disso a gente consegue explorar diversas frentes, né? Como por exemplo a perspectiva de automação inteligente aberta, cibersegurança, interoperabilidade na indústria e é também a inteligência artificial aplicada de maneira vertical, né? Então, fica até o convite, o QR Code, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Virtus, está aí o acesso, mas é muito nesse sentido, né? Pensar na perspectiva de conhecimento e competência é fundamental para que se tenha aí uma IA mais responsável, né? Uma IA, o uso de IA de maneira mais responsável. E aí, o que eu costumo de chamar de tripé da sustentabilidade, aqui nesse modus operandi que a gente também usa, é não esquecer que, além das pessoas, a gente precisa ter também processos e tecnologia atrelada. Ou seja, se eu tiro algum desses pilares, alguma coisa vai ter algum déficit. Tá? E aí, pensar na IA substituindo o humano é pensar em esquecer pelo menos um desses pilares, ou seja, as pessoas, que são tão importantes quanto o avanço dessa tecnologia, tá bem? E aí, um ponto diferencial que a gente traz da engenharia brasileira é justamente a questão de cultura, a resiliência cultural. Né? Então, os nossos gaps, né, o caos, a necessidade de resolver problemas, resolver muita coisa com pouco recurso, nos traz aí como profissionais resilientes nessa cultura de cada vez mais código sendo gerado, cada vez mais tendo-se a necessidade aí de entregar essas soluções, e aí a gente entra nessa ilusão de que a IA vai resolver todos os nossos problemas. Não, mas existem coisas que não estão documentadas. Isso aqui é importante ressaltar. A nossa capacidade de adaptação também é algo que vale a pena destacar. Então, a gente consegue se adaptar, resolver esses problemas contextuais que a máquina ela não vai entender, a IA não vai entender, né? Porque, de fato, não está documentada. E aí, a gente termina tendo que assumir esse papel aí de guardiões, né? Guardiões de um mundo de código, para que a gente consiga dar sequência, dar continuidade às soluções, para que elas evoluam na perspectiva tecnológica, tá? E aí a gente, no final das contas, não está competindo aí por quem é que digita mais rápido. Não é esse mérito que a gente está querendo trazer. É justamente a visão de alta densidade intelectual. E como é que eu vou dar continuidade, vou dar manutenção, vou evoluir essa minha solução a partir do ponto que eu estou. E isso aí é fundamental para que os nossos negócios, eles evoluam, tá certo? E aí fica aqui um plano de ação, uma proposta, né? Uma visão aí de auditoria pragmática para quem quiser se aventurar um pouco mais nessa geração de código com IA. Ou seja, se eu quiser de fato terceirizar isso, é um risco que se corre, mas a gente precisa trazer essas duas visões para a nossa equipe, né? Como é que isso falha? Então, se a gente parar para pensar em como essa solução ela falha, a gente vai ver oportunidades de onde é que eu não vou terceirizar a parte dessa solução para IA. E, além disso, o que é que esse agente, essa solução de IA, ela tem permissão para fazer, né? Então, a gente vai também ter uma perspectiva de limitar esse raio aí de explosão de código, protegendo também essa solução legada, esse código legado. E aí, para fechar a minha fala, gente, eu trago aqui uma verdade bem inconveniente, né, que, de fato, a IA, todo mundo tem que concordar comigo, ela acelera esse processo de geração de código. Ela acelera, com certeza. Mas é a engenharia que vai sustentar. É a engenharia que vai resolver o problema lá no final de semana, né?
É a engenharia que vai, de fato, agregar o histórico de decisões que foram tomadas para aquela solução estar onde ela está hoje. Né? Então, não vamos se enganar com a perspectiva de que a IA vai substituir o desenvolvedor, enfim, novos empregos vão surgir, né? Novas perspectivas aí de atuação profissional, mas a gente precisa delimitar essas fronteiras, né? Porque quem vai trazer essa visão de contexto, de situações, ou seja, decisões foram tomadas, e até de ajustes técnicos, né, que a gente conhece por gambiarras, que são necessariamente feitas ali para que uma solução em produção, para quem já fez deploy de solução, sabe como é desafiador. Existem coisas que precisam ser feitas, ainda elas se sustentam, elas fiquem de pé. Então, é a engenharia que vai trazer esse papel, tá? Então, deixo aqui meu muito obrigado. Vim aqui ao palco do AI Brasil falar um pouquinho de vamos ter cuidado com a IA, foi um desafio para mim. E aí, quando o Mac trouxe essa visão, essa proposta de trazer isso, poxa, vamos abraçar e vamos trazer também um pouco do que a gente vem fazendo, porque a gente tem que ter o uso de IA, mas com cautela, tá? Então, muito obrigado a atenção de vocês e até a próxima.